Para onde será que vão os nossos dados quando a gente aperta enviar? A resposta, olha, pode surpreender. Vamos começar uma jornada até o fundo do mar, porque é para lá que a internet vai de verdade. Sabe aquela ideia de que a internet vem do céu, flutuando por aí entre os satélites? É uma imagem bonita, até poética, né? Mas a verdade é muito mais submersa. Olha só a diferença. Se lá em 1995 a briga era mais ou menos equilibrada, hoje a história é completamente outra. 98% de toda a comunicação entre continentes passa por cabos lá no fundo do oceano. Os satélites ainda são importantes, claro, para lugares mais isolados, mas o tráfego pesado mesmo, o dia a dia da internet, é totalmente submarino. Então, se não são os satélites, o que é que sustenta essa internet global toda? A resposta está na espinha dorsal dela, o que a gente chama de backbone. E essa analogia da espinha dorsal é simplesmente perfeita. Pensa no nosso corpo. A coluna conecta tudo e sustenta a gente. O backbone da internet faz a mesma coisa. É uma superestrutura que liga continentes e redes, garantindo que o fluxo de dados não pare nunca. Isso que a gente está vendo aqui não é uma abstração, não é um desenho, é um mapa real dessas estradas submarinas. Cada linha dessas é um cabo de fibra ótica de altíssima capacidade, formando uma teia que literalmente conecta o mundo todo. E quanto vale essa rede? Bom, estima-se que por ela passem mais de 15 trilhões de dólares por dia em transações financeiras. O ponto-chave é o seguinte: sem esses cabos, a economia global moderna simplesmente trava tudo. Ok, então vamos chegar mais perto e entender como é que se constrói uma peça de engenharia tão incrível como essa. Um cabo submarino é muito mais que um fio, é uma baita obra de engenharia com várias camadas. Lá no fundo do oceano, onde é mais calmo, ele é mais leve. Mas quando vai chegando perto da costa para se proteger de âncora de navio, de rede de pesca, ele ganha uma armatura super pesada feita para aguentar qualquer impacto. E o mais curioso é que no coração de toda essa proteção, o que a gente encontra são fiozinhos minúsculos de vidro, as fibras óticas. Cada uma delas é mais fina que um fio de cabelo. E é por ali que os dados do mundo inteiro viajam na forma de pulsos de luz. É uma mistura fascinante de força bruta por fora com tecnologia de ponta por dentro. Esse cabo tem duas missões vitais. A primeira é proteger as fibras, claro. E a segunda é levar energia para os repetidores. Pensa neles como pequenos amplificadores que a cada 70 quilômetros, mais ou menos, dão um empurrãozinho no sinal de luz para ele cruzar o oceano sem perder a força. E o mais incrível de tudo, essa estrutura toda é projetada para durar 25 anos sem precisar de manutenção. Beleza, nossos dados atravessaram o oceano, chegaram em terra firme, e agora? Eles não ficam simplesmente voando por aí. Chegou a hora de desmistificar de vez o que é a tal da nuvem. A nuvem, na verdade, é bem pé no chão. Ela é um conjunto de armazéns de dados muito reais. São prédios físicos gigantes onde ficam os servidores que guardam nossas fotos, nossos e-mails, nossos filmes, tudo. E esses prédios são verdadeiras fortalezas da tecnologia. Eles precisam de 3 coisas essenciais para funcionar. Primeiro, muita energia estável. Segundo, várias conexões de fibra ótica super velozes. E terceiro, claro, segurança máxima, tanto física quanto contra desastres. E a localização de um data center não é escolhida por acaso. Fortaleza, por exemplo, se tornou um polo estratégico importantíssimo. Por ser o ponto geográfico do Brasil mais próximo da Europa e da África, e também um ponto de chegada de cabos dos Estados Unidos, a cidade virou uma verdadeira porta de entrada da internet no país. Agora a gente chega na última parte dessa jornada. E aqui tem uma pergunta que todo mundo já deve ter se feito. Por que um filme na Netflix chega na tela em 4K, sem travar, enquanto uma chamada de vídeo às vezes engasga toda? A resposta para isso está em 2 conceitos-chave: latência e largura de banda. Pensa numa estrada. A latência é o tempo que um carro leva para fazer a viagem. Já a largura de banda, ou throughput, é o número de pistas que essa estrada tem. Uma videochamada precisa de baixa latência, ou seja, o carro tem que ser rápido. Já para a Netflix, o mais importante é ter uma largura de banda gigante, muitas pistas para mandar um monte de carros de uma vez só. E como é que se consegue isso? A mágica se chama CDN, ou Rede de Distribuição de Conteúdo. A ideia é genial de tão simples. Em vez de todo mundo buscar o filme num servidor único do outro lado do mundo, a CDN coloca cópias desse filme em servidores muito, mas muito mais perto de quem vai assistir. O processo funciona assim, ó. Quando alguém dá o play, o pedido não precisa mais cruzar o oceano. Ele vai para o servidor da CDN que está ali, na mesma cidade ou região. Esse servidor já tem uma cópia guardada dos filmes e séries que o pessoal dali mais assiste.
O resultado? Uma entrega quase instantânea com baixa latência e altíssima velocidade. Só que a Netflix foi um passo além. Eles não só usam CDNs, eles criaram a própria rede deles, a Open Connect. E essa estratégia é perfeitamente descrita como se eles tivessem espalhado um monte de mini Netflix pelo mundo. O pulo do gato da Netflix tem 2 segredos. Primeiro, eles colocam esses servidores, os OCAs, fisicamente dentro da estrutura dos provedores de internet locais. E segundo, que é a parte genial, eles usam algoritmos para prever o que o pessoal daquela região vai querer assistir. Aí, eles já enviam esses arquivos para o servidor local durante a madrugada, quando a rede está mais livre. É por isso que o filme começa na hora, sem engasgar. E assim a gente chega ao fim da nossa jornada. A grande lição que fica é que a internet não é uma coisa etérea. Ela é uma construção, uma obra física. A gente viu como um simples clique começa uma viagem por uma infraestrutura física gigantesca. Cabos submarinos cruzando oceanos, data centers que são o cérebro da rede e servidores locais que agem como um serviço de entrega expresso. Da próxima vez que alguém for assistir a um filme ou mandar uma mensagem, vale a pena lembrar de toda essa jornada. A nuvem tem um endereço sim, e na maioria das vezes, pode acreditar, ela mora no fundo do mar.